Fala investidores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Pessoal, você que gosta de fundos imobiliários, eu tenho certeza que você já se perguntou como você analisa um fundo imobiliário. E eu tô aqui, para te mostrar com uma planilha simples que a gente criou, inclusive vai estar aqui no primeiro link da descrição, para você poder colocar algumas notas e tirar algumas conclusões sobre esses fundos imobiliários. Vou utilizar aqui o exemplo de 3 fundos para a gente fazer esse comparativo: MXRF11, VGHF11 e HCTR11. Lembrando que você pode baixar, fazer com qual fundo você quiser, só é importante lembrar que você precisa comparar fundos imobiliários do mesmo segmento. Não faz sentido você comparar um fundo imobiliário de papel, por exemplo, com um fundo imobiliário de logística, porque eles são fundos distintos, eles têm objetivos distintos. E aqui rapidinho vou explicar como funciona a planilha. É muito simples, tá, pessoal? Estou aqui para simplificar a sua vida. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no nosso canal, ative as notificações. Curta o vídeo também, isso é importante pra gente. Estamos aqui todos os dias tentando ajudar vocês investidores. Vamos lá, pessoal, funciona da seguinte forma. Nós temos aqui os indicadores, Aqui a gente vai colocar o nome do fundo, por exemplo, MXRF11, aqui VGHF11 e aqui HCTR11. Lembrando que você pode baixar, fazer com qual fundo você quiser. Aqui nós temos os indicadores. Peguei alguns indicadores que eu julgo que possam ser importantes na análise de fundos imobiliários. Lembrando, pessoal, que essa análise é um resumo, tá? Não é uma indicação de compra nem de venda, e você precisa baixar o relatório, ler o relatório, olhar outras informações além desses indicadores aqui. Lembrando também que você pode mudar os indicadores, colocar algum que você julgue que seja mais importante, ou simplesmente ignorar algum indicador que você acha que não tem nada a ver, que não é importante. Pode fazer do jeito que você achar melhor. Primeira coisa, vamos pegar aqui as informações de cada fundo imobiliário. É bem simples, tá, pessoal? Você vai aqui no site do Funds Explorer. Estou usando esse site, você pode usar também o site que você quiser. Vamos pegar as informações. Preço atual da cota, O que é esse indicador? Na verdade, isso aqui não é um indicador, pessoal, mas eu levo em consideração o preço atual da cota para poder investir em um fundo imobiliário. E por quê, Por que eu levo em conta o preço atual da cota do fundo? Muitas vezes, pessoal, o fundo ele é bom, o fundo tem bons indicadores, paga bons dividendos, só que a cota está cara, A cotação dele está muito cara. E isso é um dos fatores que me leva a não investir ou a investir no fundo imobiliário. Então, o preço atual da cota aqui do MXRF11, no caso, está valendo, deixa eu pegar aqui no Google mesmo, está valendo R$ 9,78. No último ano ele teve uma queda até bastante abrupta aqui no mês de janeiro, muito por conta aí daquela questão da CVM. Se você não viu o vídeo, vou deixar aqui no card para você assistir. Teve uma queda, depois ele se recuperou, mas o fundo aí vem mantendo aí próximo dos R$10. Então eu acho que a cotação está legal, está boa sim. Então vou dar uma nota 10 para ele. No caso, você pode colocar uma nota de 0 a 10, 0 a 100, do jeito que você quiser. O importante é que ele vai calcular a média, tá, pessoal? A média aí dos fundos entre os 3 fundos, e você vai ver qual que é o melhor com base nesses indicadores. Outro ponto importante que a gente precisa analisar é o patrimônio líquido. O patrimônio líquido do MXRF11, 2,3 bi, ou seja, é um patrimônio líquido consolidado, bem interessante, bem legal, nota 10 também. Você pode colocar nota 8, nota 9, fica à vontade. Preço sobre valor patrimonial, 0,97, está abaixo de 1, também legal. Poderia estar um pouquinho abaixo, então vou dar uma nota 8, por exemplo. Dividend Yield, MXRF11 pagou aí nos últimos 12 meses, vamos pegar aqui a informação um pouco abaixo, nos últimos 12 meses 10,7%, ou seja, um pouco abaixo, poderia ter sido melhor, então vou dar uma nota um pouco mais baixa para o Dividend Yield do MXRF11, nota 6. Taxa de administração, aqui também tem essas informações, pessoal, 0,90 ao ano. 0,90 é uma taxa ok, uma taxa legal, nada demais. No caso aqui, taxa de administração, vou dar uma nota 8, Poderia ser menor e tal, mas também não é uma taxa muito alta assim. Taxa de gestão, performance, consultoria, essas coisas, o MXRF11 não tem, então simplesmente ou eu posso ignorar ou eu posso dar uma nota igual para todos, No caso aqui, se eu quiser colocar 10, por exemplo, eu posso estar colocando, mas eu vou deixar zerado, não tem problema nenhum, não vai influenciar aqui nessa média, tá, pessoal? Lembrando, que se os outros fundos tiver taxa de gestão, performance
ou, no caso, a de administração, você tem que colocar alguma nota para dar certo. No caso aqui, taxa de gestão, taxa de performance não tem, então você não precisa colocar. Tipo de gestão ativa, né? Eu particularmente gosto de fundos imobiliários que tenham gestão ativa. Todos esses fundos, tá, pessoal? Aqui, ó. MXRF11, FII de papel, segmento híbrido, gestão ativa. Eu particularmente gosto de gestão ativa, nota 10, bem interessante. Liquidez, né? O fundo imobiliário MXRF11 é um dos mais líquidos aí, né? Se não o mais líquido aí da Bolsa de Valores, então nota 10 para ele também. Histórico do fundo, vamos pegar como que a gente faz para analisar o histórico do fundo. Tem várias formas, tá, pessoal? Como eu disse, você pode fazer da forma que você achar melhor, pode utilizar outros indicadores, da forma que você achar mais interessante. O fundo, pessoal, ele tem um histórico bem interessante, né? Ele partiu aí desde 2012, quando o fundo começou. Aqui teve um desdobramento das cotas, é por isso que teve essa queda absurda aqui, não é uma queda, na verdade, é um desdobramento. Mas se a gente pegar aí o histórico do fundo, é um fundo bastante sólido, vem mantendo aí na faixa dos R$10, não tem muita novidade, muitas vezes ele sobe um pouco, depois cai, mas não é um fundo que fica oscilando bastante de um mês para o outro, então o histórico do MXRF11 é um histórico legal. Vou colocar uma nota 9 para ele, pessoal, porque, né, eu acho que todo fundo passa por problemas, então o MXRF11 não é diferente. Nota 10 para ele talvez seja muito exagerado, nota 9 é uma nota bacana. E agora vamos para o VGHF11. Vou fazer mais rápido agora, tá, pessoal? Porque eu já expliquei para vocês como funciona. Se você tiver alguma dúvida também, deixa aqui nos comentários que eu vou responder todo mundo. VGHF, preço atual da cota. Vamos pegar aqui então rapidamente VGHF11. Vamos buscar aqui o máximo, né, a cotação máxima. Lembrando que o VGHF11 é um fundo novo, tá, pessoal? Então, principalmente aqui no histórico do fundo, ele vai ter uma penalidade por conta disso, porque ele é um fundo novo. Na minha opinião, né, quanto mais novo o fundo, menos histórico você tem para analisar, mais complicado é de você definir se o fundo é bom ou não. É por isso que ele sofre uma penalidade naquele indicador. Também, assim, a cotação do VGHF11, como a gente não tem muito histórico, né, ele fica nessa faixa aí dos R$10, 9,74, praticamente igual ao MXRF11. Vou dar uma nota 10 para ser justo com ele também. Patrimônio líquido, VGHF11 tem 611 milhões de patrimônio líquido, ou seja, é bem menor que os 2,3 bi do MXRF11. Então, o que a gente vai fazer? Vamos dar uma nota bem menor para ele, né? Vamos colocar, se a gente deu nota 10 para o MXRF11, vamos colocar uma nota 6 para o VGHF11. Preço sobre valor patrimonial, 1,04, ou seja, né, está acima de 1, está alto. Então aqui a gente deu uma nota 8 para o MXRF11, vamos dar uma nota 6, porque o MXRF11 está abaixo de 1, não tão abaixo, mas está abaixo. Já o VGHF está acima de 1, não tão acima, mas está acima. Então, é assim que funciona. A gente precisa ser metódico aqui, né? Claro que é um julgamento subjetivo, é com base na minha opinião. Você pode achar que aqui é uma nota maior, uma nota menor, mas é por isso que eu vou deixar a planilha aqui no primeiro link da descrição. Dividend Yield VGHF11. Vamos pegar aqui, Dividend Yield dos últimos 12 meses, 17,43. Lembrando, pessoal, né, que aí o fundo começou a distribuir em março de 2021, então já tem 12 meses que o fundo está distribuindo. É importante você analisar isso também, olhar isso, porque muitas vezes o fundo não tem histórico suficiente aí para poder para você olhar esse indicador, então ou você ignora ou você tem que mudar o indicador. 17,43, ótimo dividendo, nota 10 para ele, é um fundo imobiliário bem interessante, nota 10. Taxa de administração, 0,90 sobre o patrimônio líquido do fundo. Também, né, ok, vou dar a mesma nota aí para o VGHF que eu dei no MXRF11. Taxa de gestão, no caso, a taxa de gestão o VGHF não tem, então vamos deixar zerado. Taxa de performance, ele tem taxa de performance, então isso aqui é um ponto de atenção. 20% sobre o que exceder o IPCA mais a média do yield anual do IMAB5. É uma taxa de performance assim, um pouco mais agressiva, né? Além de ter a taxa de administração, tem aí a taxa de performance. Isso vai ter que diminuir a média do fundo. Por quê? Se a gente for considerar aí que além da taxa de administração ele tem uma taxa de performance, então vamos colocar uma nota 6 para cair essa média um pouco, porque taxa é sempre ruim. Quanto mais taxa o fundo tem, pior para você investidor.
Tipo de gestão, pessoal, gestão ativa, né? VGHF11 tem uma gestão ativa, então nota 10, normal, padrão. Liquidez, fundo também não tem problema com liquidez, tá, pessoal? Isso aqui, a questão da liquidez é mais assim, quando você vai analisar um fundo que muita gente não conhece, o fundo às vezes é mais problemático. Esse indicador aqui muitas vezes ele vai ficar como 10 mesmo, não vai ter muito problema, mas é mais aí se você estiver analisando algum fundo mais problemático. Histórico do fundo, ponto importante, né? Como eu disse para vocês, fundo novo, não tem muito histórico, não tem muita coisa assim para a gente poder analisar, para a gente poder embasar, para a gente julgar se o fundo é bom ou ruim. Vou dar uma nota 5 para o histórico do fundo. E aqui a gente pode ver, né, pessoal, com base nessas informações que a gente colocou, que a média ela vai se formando. Então, se a gente for comparar aí o MXRF11 com o VGHF, o MXRF11 está vencendo aí a disputa, né, comparando entre um e outro. Agora eu vou fazer por último aqui o HCTR11, rapidinho também, pegar aqui já a cotação do HCTR11, para a gente pegar o preço atual da cota, né, com base aí na cotação aí do último ano, por exemplo. O HCTR11 ele vem sofrendo bastante, tá, pessoal? Caiu bastante, 16% no último ano. Então, assim, a cotação dele está abaixo aí do esperado, né? Está abaixo dos últimos tempos. Eu vou dar uma nota maior para ele, 10, justamente porque eu acredito que está bacana, né? Está valendo a pena no preço que ele está. Mais uma vez, como eu estou falando para vocês, é subjetivo. Você vai dar a nota que você julgar ser interessante. Patrimônio líquido do HCTR11, 2,6 bi, né? Patrimônio líquido interessantíssimo, nota 10 também. Acima de 2 bi, tá, pessoal? Nota 10, não tem muito o que discutir quanto a isso, então é um fundo interessante. P sobre VP, né? Ou preço sobre valor patrimonial, 0,95. Se a gente for olhar aqui, o MXRF11 estava 0,97, o VGHF 1,4, 1,04 e o HCTR11 0,95. O fundo ele está um pouco mais barato, um pouco mais descontado que os outros fundos, por isso que eu vou dar uma nota 9, que é um pouquinho maior que o MXRF11. Dividend yield do HCTR, vamos lá aqui. Últimos 12 meses, 16,76. Está um pouquinho abaixo que o VGHF11, tá, pessoal? Um pouquinho abaixo, então vou dar uma nota 9 para ele também. Taxa de administração, vamos ver quanto que o fundo cobra, 0,21 ao ano do patrimônio líquido, ou seja, uma taxa de administração boa, né? Uma taxa pequena. Vou dar uma nota 9 para ele. Só que em compensação ele tem taxa de gestão. A taxa de gestão é 0,99, ou seja, 1% ao ano. Então isso faz com que diminua a média do fundo. Vou colocar aqui nota 6. E taxa de performance também, né, pessoal? 10% sobre o que exceder a variação de 100% do CDI. Ou seja, né, CDI não deveria nem ser uma métrica, na minha humilde opinião, para você analisar a performance, né? Porque o CDI é o básico, né? Ele é o mais básico da nossa economia. Eu julgo que essa taxa de performance aqui, ela é bastante absurda, né? Entre todas essas taxas aqui, a taxa de performance, ela é a mais, assim, a que mais pesa no fundo. Então vou dar uma nota 4 para ele. Tipo de gestão ativa, tá? Não tem muito o que falar, nota 10 também. Liquidez do fundo, sem problema nenhum também, apesar de ter um pouco menos de liquidez aí no último dia, nos últimos dias, mas o fundo também não tem problema com liquidez, nota 10. E histórico do fundo, a gente pode ver aqui, vamos pegar o máximo aí dos últimos 5 anos. Aqui também teve desdobramento, tá, pessoal? Então não é uma queda isso aqui, mas o fundo ele tem um histórico aí muitas vezes um pouco problemático, né? Ele já teve bastante caro, a cotação já teve cara, e é por isso que eu vou dar uma nota com base aqui nessas informações e com base também no que eu dei para os outros fundos, vou dar uma nota 8 para ele. E aqui, pessoal, vou colocar somente aqui para facilitar a visualização de vocês, diminuir aqui para 2 números após a vírgula, e a gente pode ver, né, em comparação aqui dos 3 fundos imobiliários, né, as 3 médias com base nessas notas que eu dei, que o primeiro lugar foi o MXRF11, o segundo lugar o HCTR11 e o terceiro lugar VGHF11. Ponto importante, tá, pessoal? Isso aqui não quer dizer que o MXRF11 ele é muito melhor que o VGHF11,
né? A gente está comparando aqui de uma forma, como eu disse para vocês, subjetiva, né? Eu estou dando a minha opinião. Essas notas aqui, se eu mudar alguma coisa, por exemplo, se eu colocar alguma nota assim muito mais baixa, essa média vai cair muito. É importante que você baixe a planilha, faça da forma que você achar mais interessante, né? Faça a comparação com os fundos que você quiser também. Pessoal, então é isso nesse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações e eu vou deixar aqui no final esse vídeo do preço teto, como calcular o preço teto em fundos imobiliários. Também tem uma planilha gratuita para você baixar. Vou ficando por aqui. Um abraço e até o próximo.